do Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Pensaste nisso? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Está em Pedro 1,14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separando da alma que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo nele, encontrando o templo divino. O que Emmanuel vem nos trazendo é que a gente possa ter a consciência de quanta responsabilidade que nós temos com esse corpo físico, em que nós necessitamos fazer dele o nosso templo, pois assim ele o é. Que a gente possa absorver todas as mensagens do Cristo, todos os ensinamentos na lei máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, para que a gente possa colocá-lo em prática. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Senhor Jesus, necessitamos do teu amparo, por isso é que vimos. Aqui estamos. Chegamos à tua casa e estamos felizes, absolutamente tranquilos, porque sabemos que seremos tratados nas nossas necessidades, com muito cuidado, com muito zelo, por esses espíritos amigos que aqui estão em volta de nós e que nos socorrerão, nos ampararão. Obrigado, Jesus, por permitires que cheguemos até aqui, por permitir que possamos ser tratados. Senhor, venho vos pedir a permissão, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo em nome de Deus, para que possamos estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja em nossos corações
muita confiança, muita fé, esperança. Que haja muita paz. E é assim que, em nome de Deus, estamos dando início à reunião da noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Senhoras, senhores, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nossos corações, nossas mentes, em todos os dias de nossas vidas. Esse amigo maior que Jesus, que literalmente nos carrega no colo, nas dificuldades, nas dores, nas nossas agonias, tristezas e alegrias também. Permaneça nos envolvendo na nossa caminhada evolutiva nesse planeta. Obviamente, a espiritualidade não nos deixa órfãos, né? Vamos recorrer a um querido amigo nosso, livrinho chamado Renovando Atitudes, pelo Espírito Francisco do Espírito Santo Neto, pelo médium, ditado por Ramédio. Eu não me modifico. Eu não quero me modificar. Eu morro dessa forma, dessa maneira. E com isso, nós vamos granjeando ao longo da nossa caminhada esses posicionamentos firmes. Eu morro desta forma. Quando eu tenho razão, eu falo na cara. E isso nós vamos absorvendo ao longo do nosso caminho. E quando tomamos essas posturas, também granjeamos outros problemas, que são os problemas com nós mesmos. O problema da nossa conduta. É o problema do nosso mal proceder. E quando tomamos essas decisões, efetivamente vamos atuar no nosso corpo somático. E aí vem as doenças. E aí vem as problemáticas. E aí vem os sistemas, os sanatórios lotados, os centros psiquiátricos lotados, os consultórios psiquiátricos lotados. Entramos em depressão violenta. A maior doença hoje, a terceira doença, a maior doença hoje no planeta é a depressão. E nesse século, final de século nosso, será considerada a primeira doença do mundo, a depressão. Então nós tomamos caminho pelas nossas posturas, pelos nossos vícios, pelos nossos atavismos trazidos lá do ontem. Como somos viajores do tempo, espíritos imortais, nada se perde, nada se cria, nada se transforma, conforme Lavoisier. Ora, a transformação do espírito imortal só depende de nós. As reencarnações estão aí para justamente burilar o nosso espírito. No aprendizado, como diz o nosso querido Chico, eu adoro esse termo que o Franciscano Xavier falava, estamos aqui nesse planeta desidratando, pelo suor do trabalho ou pela lágrima da dor. E nós outros procuramos sempre o caminho da dor do nosso crescimento espiritual. A maioria de nós procura esses caminhos. Procuramos muito pouco o caminho do amor. E nessa caminhada, Emmanuel nos entra com um ensinamento fantástico. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. E a Joana de Ângelo Espírito, através do médium Dival Pereira Franco, ela também nos fala, atraímos para nós o que aparentemente desejamos nos libertar. Ou seja, atraímos para nós aquilo que queríamos libertar. Atraímos para nós.
justamente através desses atavismos, através das nossas posturas mentais, através do processo de sintonia espiritual naquilo que nós nos encontramos. E aí nós vamos começar a recorrer ao nosso querido Hamed, através desse pequeno, grande livro, que eu aconselho a todos lerem. Temos na livraria ainda alguns exemplares, mas se não tivermos, compraremos com certeza. Tem que fazer a propaganda da livraria, né? Então, Hamed, numa página fantástica, velhas recordações, velhas doenças. Quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Isso está no capítulo 10, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Hamed começa a pontuar. E nós não vamos perder nada, com certeza. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no nosso inconsciente profundo, resultado das velhas recordações danosas, herdado das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências do passado distante. Ou seja, esses clichês mentais arquivados no nosso consciente resultam de velhas recordações do ontem, danosas, herdadas em várias épocas, seja na atualidade, ou seja, em existência passada. Ora, como nós sabemos que a morte não existe e a vida continua, isso é uma realidade, é uma certeza, né? Aquilo que nós fomos no ontem, aquilo que nós fizemos no ontem, e Jesus nos assevera que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Eu, quando vivia na lide católica, até meus 26 anos de idade, hoje eu tenho o inverso, 62. E falei minha idade, puxa vida. Mas, nessa época, eu nunca entendi bem essa semeadura livre e a colheita obrigatória. Só vim entendê-la através dessa doutrina de amor. Só vim compreendê-la, a grandiosidade desse ensino da semeadura e da colheita. Eu perguntava, colher o quê? Mas ao longo da nossa caminhada evolutiva, começamos a entender que aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos colher, de bom ou de mal. Vamos criar os nossos céus ou os nossos infernos de acordo com a nossa capacidade de evolução, daquilo que nós plantamos. E isso é interessante que o Papa João Paulo II, numa homilia quase antes de desencarnar, ele fala assim: o céu e o inferno não existem, é um estado consciencial da alma. Ora, quando eu li isso, eu falei, cara, mas acabou de matar o capeta, o demônio, o diabo, porque se no céu e o inferno não existe, porque nós criamos os nossos céus ou os nossos infernos efetivamente daquilo que nós estamos plantando hoje. Eu não entendia também como um criminoso, um fascínora, que matava 10, 15 pessoas, chegava no momento da sua morte e perguntava assim, pedia um padre, um pastor, um rabino: ah, padre, eu pequei, eu matei 10 pessoas, me perdoe em nome de Jesus. E o padre te perdoe em nome de Jesus, e ele saía da vida serelepe. Eu nunca aceitei isso, porque seria um absurdo de Deus. Esse Deus seria mau, perverso e injusto. Fazer com aquele homem, um fascínio, um assassino potencial, tivesse se arrependido no momento da sua morte. E aquelas pessoas que ele deixou? E aquelas famílias enlutadas? E aqueles jovens na orfandade? Como é que fica? Deus é amor. É o nosso Pai de eterna bondade. Então, aquele que hoje faz isso, obviamente que ele vai recolher onde? Nas vidas pretéritas. Por isso que a reencarnação
Ele é um fato real. É um fato claro, tranquilo, límpido, que a ciência hoje, já graças ao bom Deus, já está testificando. Né? A ciência já testifica isso, da imortalidade da alma. Vimos cientistas, médicos já, graças a Deus, pesquisando o espírito, contemplando a imortalidade do espírito. E aí nós começamos a se tornar mais responsáveis com esse corpinho bonito aqui, com essa problemática nossa do eu, Orlando Luiz. Eu, espírito. O que eu estou fazendo nesse planeta? O que nós estamos plantando de bom ou de ruim? Depende de nós. E essa doutrina de amor vem levantar um véu. Esse véu do passado. Da Espírito chamando-nos às nossas responsabilidades das nossas mudanças interiores. Ou seja, da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral. Então, aquilo que plantamos lá atrás, hoje nós estamos bonzinhos, estamos sentados aqui, já não matamos, já não roubamos, já não vilipediamos, já não levamos pessoas à loucura, à miséria, à fome, ao descalabro, à ruína, nós não fazemos mais nada disso, graças ao bom Deus. Né? Já chegamos a um ponto, mas fizemos tudo isso no ontem. Como o nosso calcanhar de Aquiles é justamente aquilo que nós fizemos no ontem. Os nossos cobradores em causa justa estão sempre no nosso encalço. Estão sempre esperando o momento de contra-atacar. Né? Porque nós abrimos as nossas brechas mentais. Nós abrimos o nosso leque de sintonia espiritual. Por isso que Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: interfere os espíritos em vossas vidas? E a resposta vem: muito mais que vós podeis imaginar. De ordinários que são eles que regem os vossos pensamentos, os nossos atos e as nossas ações. E por isso Jesus entra com a máxima: vigiai e orai. Não é orai e vigiai. Primeiro vigiai, depois orai. Também nunca entendi isso. Vim entender depois que vigilância é essa? É a vigilância dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos procedimentos, das nossas ações, do nosso mau proceder. Essa é a vigilância. Quando detectamos que alguma coisa está errada, o sinal vermelho acende. E aí nós temos que correr para prece. Vamos orar para pedir ao plano espiritual que nos ajude a mudar o nosso estado vibratório para nos melhorarmos ali. Então, como continua Hamed, essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos agradáveis, registrados na retina da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha. Olha como é grave isso. Quem guarda mágoas, guarda lixo atômico no coração. Repito, quem guarda mágoas, guarda lixo atômico no coração. Porque a mágoa se transforma em rancor, que se transforma em ódio, que se leva para a eternidade. Essa frase tem que ser uma frase de cabeceira nossa. Porque ela é real. E as pessoas continuam tecendo mágoas, rancores, desamor, mau humor, ressentimentos, ódios. Eu vivenciei isso muito. E todos nós vivenciamos isso. As pessoas levantam extremamente mal-humoradas às vezes de manhã. Pelo amor de Deus. Aqui não, estou falando pessoal lá de fora. Aqui nós somos espíritos. Por favor. Né? Todos nós somos espíritos. Então não vão ativar assim. Então na casa espírita não podemos, mas as pessoas levantam mal-humoradas. Levantam problemáticas. Né? E não sabem por quê. Tiveram uma bela noite de sono. Ou não tiveram. E levantam, não querem ver a sombra. Não fala comigo, levantei com o pé esquerdo. Ora, levantar com o pé esquerdo, né? Mas e você sai, vai trabalhar,
Aí você vai chutando a sombra, vai reclamando de todo mundo, reclama do ônibus que não chegou, reclama do motorista que é lento, entra no carro, sai fechando todo mundo, não tem paciência com nada, e você chega no seu trabalho em que estado? Bem, obviamente. Né? Chega lá com aquele grupo de espíritos elevados, né? Bezerra de Menezes, André Luiz, Sheila, olha que maravilha. Né? Vai chegar, obviamente que não. Que nível de espírito você está atraindo para você, no seu campo vibracional? Nós atraímos. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. O Emmanuel, como o Emmanuel é certo em relação a isso? Porque nós já temos um processo de sintonia. É pensamento a pensamento. Os espíritos se comunicam através do pensamento. Se comunicam assim. E nós atraímos esses irmãos. São obsessores nossos? Não, obsessor não. Cobradores em causa justa. Mas são obsessores nossos? Não. São doentes da alma, como nós estamos doentes da alma. Mas se aproximam de nós estamos doentes. Opa, é o companheiro. Epa, é ele. E se aproxima uma imensa multidão de espíritos sofredores, que estão vibrando no nosso nível de mau humor, de rancor, de desamor. E se aproximam. E começam a se agregar em você. E começam a te sugar suas energias. E começam a botar ideias na sua cabeça, que você pensa são suas. E aí você abre o seu leque mental. E aí a tua vida fica inferno. Porque você possibilitou isso. Porque nós somos os hospedeiros. Nós hospedamos esses irmãos doentes da alma. E nós estamos aqui nesse planeta todos doentes da alma. Não tem um espírito reencarnado nesse planeta que seja inocente. Que senão não estaríamos mais aqui reencarnados. Estaríamos em outros órbitas espirituais muito mais elevados que a nossa. Ainda precisamos estar nesse planeta de ranger de dentes, de dor, para o aprendizado. Porque nós não aprendemos nesses 2000 e poucos anos do convite de Jesus. E nós atraímos. Nós hospedamos esses irmãos. Então, atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. E atraímos tudo. E o remédio continua. Ora o tempo. Por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, em sim a enfermidades e desalentos. Ora, o perdão é a cura. Por isso que Jesus nos coloca perdoar não 7, mas 70 vezes 7. O quê? Cada erro. O perdão é incondicional. Por isso que o Cristo nos chama: reconciliai com seu inimigo enquanto estás a caminho. Nós temos que nos reconciliar com os nossos inimigos. É o momento. Mas peraí, Orlando, eu não tenho inimigos. Eu também não. Mas temos sim. Nós temos, fala baixinho, a parentela familiar. Não tem uma parentela? Temos. E filhos, esposo, netos, bisnetos, marido, de tudo. É a nossa parentela. É aqueles irmãos que vêm no nosso caminho. É aqueles irmãos que vêm se agregando a nós, por acréscimo da misericórdia do Pai. Pedimos, imploramos para reencarnar nesta família, com todas as problemáticas, para podermos nos recompor com aquele irmão do caminho que tanto mal nós fizemos a ele no ontem. É na família que nós vamos burilar, aparar as nossas arestas. Mas como é difícil você perdoar o seu parente. É fácil você perdoar um amigo. É fácil perdoar a tia Guacira. Mas um irmão é difícil. A mãe e o pai é difícil. Por que é difícil? Porque o nosso orgulho está tão latente dentro da gente que nos custa pedir perdão.
porque eu vou pedir perdão a ele, ele vai me tornar como fraco. E não pede perdão, e nós perdemos a oportunidade de crescermos, não perante a ele, mas a nós próprios. Já entendendo que o outro é que é doente, o outro que precisa de compreensão, de carinho, de amor. E aí nós começamos a entender a família, esses processos dicotômicos, processos difíceis. Um pai que detesta um filho em detrimento a dois, que detesta a mãe, detesta o irmão, aquela muvuca geral. E você não consegue entender, mas como é que é isso tudo? De onde vem isso tudo? Do ontem. E ali nós estamos para resgatar esse proceder nosso. Bendita reencarnação. Bendita pleiade familiar, que nos possibilita reconciliar com o irmão do caminho. Que a verdadeira família é a família espiritual. A carnal é prova. E aqui nós vamos parando as nossas arestas. E o remédio continua. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. Não adianta, é o ditado qual é? Tampar o sol com a peneira. Não adianta. Que as coisas estão lá, não se modificam. A natureza não dá salto. Se você não quer se reequilibrar, se você não quer se modificar, a natureza não dá saltos. Então isso está dentro de nós. É a reforma íntima. O que nós temos que fazer é todo dia. É difícil? Baixinho. É muito difícil isso. Você abandonar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, tudo isso que nós continuamos sendo. E o Cristo nos chama, que era a mudança nossa, o divisor de águas, trazendo a lei de amor, em detrimento da lei de talião. E ele veio pedir a nossa reforma íntima do homem velho, arrogante, prepotente, egoísta, vaidoso, orgulhoso, e não nos modificamos em nada. Não aprendemos nada do Evangelho de Jesus ao longo da nossa caminhada evolutiva. Então está na época. Guardamos ressentimentos do ontem. Um belo dia, estou tomando café na minha casa. E uma pessoa brigando comigo na mesa. E me cobrando situações difíceis. Me cobrando, mas com uma veemência tão grande, e eu já consegui, 2 minutos só, ficar de boca calada. Ensinamento do Emmanuel. Num relacionamento a dois, um deles, seja sociedade, casamento, qualquer coisa, numa briga, discussão, um deles tem que encher a boca de água. Olha o ensinamento. Por quê? Porque quem está com a boca cheia não fala, não pode retrucar. E eu estava calado. Eu continuei calado. E essa pessoa falou assim: você é um covarde, você não quer falar, porque você não quer ouvir as verdades. Não é assim? Toda briga assim? Ninguém briga aqui não, né? Só eu. Né? Ninguém quer ouvir verdade. Você é um covarde. Eu falei: não. O que você está me cobrando aconteceu há 15 anos atrás. E aquele fato tinha acontecido há 15 anos atrás. E quando eu falo isso, a pessoa se surpreende. Porque não se tinha dado conta do que aquela cobrança tinha acontecido há 15 anos atrás. É por isso que as reuniões, as uniões, os casamentos vão pelo ralo. Porque é o diálogo. Cada um quer gritar mais alto que o outro. Não tem contemporização, ninguém contemporiza. Porque o seu orgulho está tão latente que não deixa o outro gritar, você tem que gritar mais alto. Que quem manda aqui sou eu. Não é assim? E perdemos a oportunidade. E com isso, acabamos com relacionamentos. Às vezes de anos. De sociedade, de casamento, de uniões fantásticas. Porque não tivemos um pouco de parcimônia.
não tivemos a condição de calar a boca, de exercitar isso, fazendo essa parte. Então, esses ressentimentos ficam arraigados dentro da gente e atraímos as doenças. Atraímos para nós as doenças. Quem guarda mágoa, guarda lixo atômico no coração. E é uma verdade. Porque você traz para você, às vezes você granjeia câncer que não estava programado você ter nessa encarnação. Os ressentimentos. Eu não te perdoo. E desencarna dessa forma. Está levando problemas seríssimos para a erraticidade. E retorna de novo com aqueles processos mentais clichês e violentos. Porque não querem se modificar. E o momento é grave. E nós temos que aproveitar a oportunidade. E o remédio chama isso. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como um indivíduo colérico e inflexível. Né? É mais fácil isso. Alguém tem culpa dos nossos problemas. Já observaram isso? As pessoas têm culpa dos nossos problemas. Alguém tem que ser culpado. Eu sou assim, eu estou desta forma, que o meu processo, meu problema é um problema kármico. Né? Eu vejo muitos espíritas, não são outros segmentos religiosos não, fala assim, meu problema é um problema kármico de doença. Né? E a Joana de Ângeles Espírito nos informa que mais de 80% das nossas doenças são processos nossos com o nosso corpo somático, processos nossos mesmos, adquirido por nós mesmos. Às vezes não está programado, nós temos um câncer nessa reencarnação, mas por esses processos de mágoas, rancores, ressentimento, criamos úlceras duodenais violentíssimas, criamos câncer dentro de nós, violentíssimo, e não estava programado, porque nós não nos modificamos. Eu morro desta forma. E morre. Morre com um problema seríssimo. E vai chegar do outro lado todo arrebentado. Para dar um trabalho danado à espiritualidade. Aí vem para a mesa mediúnica, né? No trabalho de caridade e amor. Né, tia Vacina? Quando chegam aqui todos, coitados, irmãos de sofrimento, de desamor, na mesa mediúnica. Né? Porque não souberam perdoar. Não souberam amar, usando o grande lenitivo, o grande antídoto de vida que é o amor. Não souberam isso. E granjearam doenças. E o remédio continua. Muitas moléstias, ainda consideradas como orgânicas, estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. Ou seja, são doenças que nós trazemos do ontem. E continuamos doentes, porque o corpo não é o corpo que está doente, é o espírito que está doente. A doença não é do corpo, é do espírito. Nós trazemos essas doenças todas lá de trás. E não nos modificamos. Continuamos nesses atavismos. O convite à reforma íntima é grave. Não podemos perder mais tempo. Até quando nós vamos perder esse tempo de sermos reclamões, ó céu, ó dia, ó azar? Reclamamos de tudo na vida. Se está sol, reclamamos. Se está chuva, reclamamos. Se está frio, reclamamos. Nós reclamamos de tudo. Aquela hiena, ó céu, ó dia, ó azar. Andamos com o céu azul anil, que dia bonito, e não, vai chover. Então assim, né? Aí vamos caminhando aquela nuvem negra na nossa frente. Nós temos que levantar, bom dia, o dia é lindo, maravilhoso.
vai chover. Tem pessoas que são pessimistas, né? Atraímos, né? São os caminhos, né? Caminhando, vamos transformar, brilhe a vossa luz. Convido Cristo. Vamos abrir o nosso farol de iluminação. Bom dia. Você entra no elevador hoje, bom dia. Ninguém responde. Outro dia entrei no elevador, bom dia. Ninguém respondeu. Eu sei cara de pau. Aí tinha uns 10 pessoas no elevador. Ninguém soltou. Eu soltei primeiro, bom dia. Também ninguém respondeu. Por que ninguém responde? Porque cada um está preocupado com o seu umbigo. Cada um está fechado em si mesmo, de si mesmo. E aí bate a depressão. E aí você começa a introjetar doenças dentro de você. Pelo seu mau humor, pelo seu desamor, pelos seus rancores, pelos seus ódios. Né? Pelo seu proceder. E ele continua. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, que mantidas a longo prazo resultam em doenças crônicas. As insanidades físicas, os sanatórios estão lotados, entre aspas, de doentes da alma, que são tratados com remédios. A hora que esses doentes são tratados pelo Espírito, eles se recompõem, se quiserem se modificar. Quantos adentro aqui a esta casa, ou tantas outras casas, com joelhos desconjuntados, vêm de outros segmentos religiosos, são atendidos, recompostos, houve palestra, passe, água purificada, vai para a salinha de tratamento, recebe todo o aconchego, todo o amor, todo o carinho. 4, 5 meses, aquela que chegou aqui sai com 5 pneus, até o step cheio. É assim, tio Garcia? E da mesma forma que chegou, sai e nunca mais aparece. Nós presenciamos um fato numa casa, eu não vou citar o nome, um senhor português, empresário, chega naquela casa totalmente acabado. E ali, porque a casa espírita é um hospital de almas, é o pronto-socorro espiritual. E ele ali é amparado, atendido, apacentado, entra em tratamento, se recompõe. 3 meses depois, era um outro homem. Agradecido, some. Separa, nunca mais volta. E o mentor daquela casa era um preto velho, que não se encarquilhava mais. Pela médium, dava passividade. E naquela conúbio, ali estava. Ele retorna, 1 ano depois. Chega no banquinho, senta lá, naquele salão. A presidente da casa, que dava passividade ao mentor, que era um preto velho, abriu reunião, começou a reunião, e de repente, ela dá passividade ao mentor dela, e olha assim e fala assim: o que você está fazendo nessa casa de volta? E ele responde: vim aqui para me tratar. E ela pergunta assim: ele está achando que está conversando com ela, mas está conversando com o espírito. Mas você esteve aqui no ano passado, não foi? Você não passou algum tempo aqui e não saiu curado? E por que você está voltando desse estado pior que chegou? Ah, não sei. Você sabe por quê? Porque o senhor não se modificou. Que lá no seu negócio, na sua empresa, e trabalhar com secos e molhados, o senhor continuou roubando as pessoas, enganando as pessoas. O espírito falando isso para aquele homem. E ele nunca mais voltou naquela casa. Porque não quis se modificar. O difícil é nós nos modificarmos. Queremos mudar as nossas posturas interiores. E o convite da doutrina espírita é justamente essa.
Conhecereis a verdade vos modificará, que é o convite do Cristo. Lógico, porque você conhecendo essa doutrina de amor, você conhece a responsabilidade que nós passamos a ter conosco. Qual é o Espírito? E aí vem a diferença. E essa diferença é cruel, porque nós já temos essa consciência. Sabemos quando nós estamos errando. Aproveitemos o momento. Então, essas insanidades físicas resultam de ódios, vinganças e tudo, e você começa a entender como é que um irmão detesta um outro, ou um pai detesta uma mãe, ou aquele casamento não dá certo por afinidades difíceis do ontem. Porque aquele que vem hoje com sua mulher, por exemplo, ou com sua esposa, ou com seu marido, foi o teu algoz do ontem. E hoje ele vem para você se recompor com ele. E você não se recompõe. Então esses ódios, essas vinganças, vêm lá de trás. E nós observamos crimes violentos acontecendo e você não tem explicação à luz normal. Se você não botar a veia da reencarnação. Não tem, não responde. Dessa forma, compreenderás que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência e manteres abertas as tuas velhas chagas do passado. Ora, então, a gravidade e a duração só depende de nós modificarmos esse estado de vibração. Não depende de mais ninguém. Religião nenhuma cura nada, ninguém. Se você não quiser se transformar, se você não quiser se modificar. Eu não consegui receber nada de cura na Igreja Católica. Aí sai da Igreja Católica, vai para o Centro Evangélico, para o Presbiteriano, Testemunho de Jeová, roda e vem aqui na casa. E a mesma forma que recupera, vai embora e retorna tudo de novo. Porque ela não quer se modificar. Então ele vem falando isso, justamente isso. Então as predições físicas das pessoas, as enfermidades, nada mais são do que tendências morais da alma, que pode modificar, olha bem, as qualidades do sangue, dando-lhes maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais, mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos, e para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. Olha como é grave. É isso tudo que ele vem nos propor. É a nossa reforma íntima. Por isso que o estado de hoje, a terceira doença da humanidade, é a depressão. Né? Eu estou tão deprê, tão bonitinho esse termo, né, deprê. Outro dia eu vi uma pessoa da High Society, né? Estou tão deprê, tão bonitinho deprê. Depressão, né? Aí entra esses estados de agonia, de insanidade mental, de não saciedade, nada satisfaz aquela pessoa, entra uma profunda perda de fome, apetite, mau humor, desamor, rancor, ódio. Né? Às vezes tem estados difíceis, violentos, que às vezes do nada a pessoa começa a chorar, vê uma tristeza difícil, ela não sabe de onde veio aquilo. São sintomas vários de estado depressivos. E a Joana de Ângeles nos afiança. O número que a Joana de Ângeles nos traz é pesado, difícil. A Joana nos fala 100% dos processos depressivos são processos depressivos de longa duração.
ela não dá oportunidade de só ser 98%, não. É 100% dos problemas, das doenças, de depressão, é um processo de obsessão, de interferências espirituais. É grave, é grave. Indulgências se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Ficamos repisando os erros e as faltas alheias. Mas se quisermos saúde e paz, libertemos desse fardos pesados que nos impede de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar e desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade da criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ação inadequada. Das velhas doenças, nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixar de comandar o leme das nossas vidas. Que Jesus amado nos envolva, nos dando força, determinação e coragem para tentarmos mudar essas más tendências nossas. Nesse seu convite, 2000 anos, pedindo a nossa modificação interior. Vamos cortar esse link vibratório que nos liga com esses irmãos que se encontram doentes da alma quando nós nos encontramos. Vamos fazer a nossa higienização mental. Vamos nos fazer a nossa banho interior, para que possamos nos modificar. Suplicar ao meigo Rabi da Galileia, suplicar ao meigo Jesus de Nazaré, que nos dê força, determinação e coragem para tirar das nossas dificuldades, levantar o véu do ontem e nos doarmos, de entrarmos com a cabeça na nossa modificação interior, aceitarmos o outro companheiro do lado como ele é, porque se ele tem erro, nós apontamos o erro para ele, nós temos mais 4 apontados para nós. Que é muito fácil nós acusarmos, rotular, vestir, julgar, prejulgar, é muito fácil para nós. Então vamos começar a nos podar disso. Vamos nos tornar mais meigos, mais amorosos. Vamos nos doar por amor e caridade. Vamos combater aquele bom combate que Jesus sempre nos pediu. O homem velho, arrogante, prepotente, egoísta, vaidoso, orgulhoso. Vamos combater as doenças que nós trazemos do ontem. Chega desse momento. O momento é de reflexão profunda. Por isso que a Casa Espírita nos abre as portas do entendimento, da razão, da fé raciocinada. E nós conhecemos essa doutrina de amor. E essa doutrina de amor é que nos alicerça, que nos alavanca, mas nos dá a responsabilidade de aproveitarmos a nossa encarnação agora. Aproveitarmos o nosso momento de nos reconciliar com os próximos ao nosso lado, para retornarmos à nossa casa de novo nesse planeta, melhores. E não cometendo os erros que nós vamos cometendo já milhares e milhares de séculos. Que Jesus amado, o meigo Rabi da Galileia, que seus luzeiros de caridade, do amor e da paz permaneçam nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, nos dando força, determinação e coragem de suplantar as nossas dificuldades, atendendo o seu convite memorável que nos fez há 2000 anos. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos aproveitar essa máxima de Jesus em nossas vidas. Muita paz, muita harmonia. Mais uma vez, obrigado pela paciência, pela atenção e pela vibração que nos deram na noite de hoje. Muito agradecido. Muita paz. Senhor da vinha, Senhor da vida, nós humildemente vos agradecemos, Pai, a imensa possibilidade da hora de termos chegado a essa casa que nos ampara, que nos abriga, que nos dá o carinho, que nos recebe de braços abertos, mas também nos dá o esclarecimento para o nosso proceder, nos dá a responsabilidade para a nossa caminhada evolutiva nesse planeta de provas e expiações. Por isso, agradecidos estamos, Senhor, de aqui termos chegado com os joelhos desconjuntados, mas saímos daqui com a certeza absoluta que nós somos seus filhos, que nós somos espíritos imortais, caminhadores dessa viagem ao longo da nossa caminhada evolutiva. Por isso, Pai amado, Jesus querido, sustenta-nos a nossa fé, ampara-nos no acréscimo da sua misericórdia, do seu amor, que quantos aqui não se encontram por não conseguirem chegar, e quantos se encontram na fazia, na tristeza, na agonia, nas favelas, nas maçardas, nos manicômios, leprosários, nos asilos, nos orfanatos, nas creches, nas regiões onde a guerra insana pulula, na fome e na miséria, que seu manto de amor possa envolver a cada irmão, que também se encontra em prova como nós. Nós sabemos que é a prova de cada um, Senhor. Por isso, que o seu manto de amor possa nos envolver, possa nos harmonizar, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Jesus, amigo, queremos clamar a Ti e aos nossos amigos, esses espíritos que aqui estão conosco, que possam amparar aqueles que partiram antes de nós, que estão desencarnados e cujos nomes estão sobre nossa mesa de trabalho. Temos também, Senhor, a caixinha de enfermos, que são colocados ali os nomes em busca de curas, de melhoras da saúde. E nas irradiações, Senhor, estão lá na caixinha nomes e endereços, onde as famílias têm esperança de que seus lares possam ser beneficiados por esses espíritos amigos. E assim, Senhor, é que ao Te pedir, estamos nos despedindo, em nome dos nossos guias e protetores, que possam estar nos dando a permissão, para que, em nome de Deus, encerremos a primeira parte de nossas tarefas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.